Bom dia, pessoal. Bom dia, Sheila. Bom dia, André. Tudo bem? Ó, pessoal de Catalão. Bom dia, Silvio. Bom dia, Francisco. Pessoal, muita gente tinha pedido aí uma live aí sobre a nossa criação, a criação da nossa marca, né? Bom dia, Adriano. E aí a gente resolveu colocar um tema aí da criação até a atualidade da nossa marca, né? E realmente diversas vezes aí nos perguntam como tudo começou. Eu acho que é uma live legal aí realmente para falar sobre isso. Nós vamos responder aí primeiro quem mandou as perguntas antecipadamente, tá? E eu vou pedir pro pessoal colocar aqui na caixinha aqui as perguntas aí na caixinha de perguntas, viu? Porque senão a gente perde um pouco o foco eu não consigo ficar falando e observando Bom dia, Alexandre, tudo bem? As perguntas e os comentários, tá bom? O tempo do Instagram aumentou, não sei se o pessoal tá sabendo, ele aumentou para 4 horas, então dá pra gente conversar aí. Nós não vamos ficar 4 horas aqui, mas pelo menos não corta mais com 60 minutos igual fazia antes. E eu vou começar lendo aqui então algumas perguntas que o pessoal mandou, né? Se alguém quiser fazer, voltando aqui, tem uma caixinha com um ponto de interrogação aqui. Vocês vão clicar ali e colocar as perguntas ali, tá bom? Eu vou até minimizar aqui os comentários aqui, vou ver só um pedacinho para não ficar atrapalhando a linha de raciocínio aqui, tá? E a primeira pergunta eu até fui selecionando assim por ordem cronológica mesmo das situações que iam acontecendo para poder ir respondendo. E a primeira aqui é do Daniel Rodrigues Freire, lá de Catalão. E ele me perguntou como e quando eu comecei a sentir esse amor pelas orquídeas. Então, desde pequeno eu gostava de plantas, né? Sempre gostei. Meu pai é agrônomo, ele tinha um sítio, eu ia todo final de semana. E sempre fui ligado a planta, animais e tudo. E eu lembro que eu retirava algumas plantas sem saber o que era. A gente nem imaginava o que era. Meu irmão ainda era muito novo, me ajudava a tirar algumas coisas, alguns amigos. A gente andava muito nas margens e por dentro dos rios olhando, assim, mas para brincar mesmo, e a gente ia retirando algumas plantas. Bom dia, Edgar. E aí eu fui retirando algumas plantas, amarrando na chácara da minha mãe na cidade, em mangueiras, principalmente em pé de caju. A gente via as plantas daquela forma na natureza e eu acabei amarrando assim também. Bom dia, Fernanda. E só mais tarde, por volta de 93, é que eu fui buscar saber o que era, né? E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu conheci o seu Oswaldo Franchini, logo depois o Mário Arruda. E aí entre 93 e 94 é que eu fui descobrir que aquelas plantas que eu tirava eram orquídeas. E bom dia, Almir, tá bom? E aí a grande maioria dessas plantas retiradas eram valquirianas e Schomburgia crispa.
Então em 94 mais ou menos eu comecei a retirar essas plantas das árvores da chácara, e a minha mãe tinha uma estufinha lá no fundo de concreto, muito bem montada, com irrigação e tudo. Ela deixava samambaia, umas plantas que ela ia trocando de dentro de casa para fora. E eu fui diminuindo a quantidade de plantas dela e fui colocando as minhas plantas lá, que acabou sendo a minha primeira estufa, né? Eu já peguei essa estufa montada, com irrigação, com tudo. E foi aí que eu comecei a paixão começou ali. Eu lembro a primeira planta que eu vi florida, ela estava bem na entrada do portãozinho que a gente entrava assim. Era uma valquiriana e eu achei ela meio que pelo cheiro. E aí eu fui e retirei. Essa planta foi responsável por começar tudo, porque foi dela que eu pensei em retirar da árvore ali para começar a cultivar. E foi assim que começou. Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. Quando foi criada Orquídeas Terra? Então, Luciano, a pergunta é do Luciano Miranda, de Ourinhos, São Paulo. Essa pergunta ela mistura um pouco esses 27 anos que eu... na verdade mais, né? Mas 27 anos que eu tenho contato mesmo, sabendo que as orquídeas são orquídeas, né? Ela mistura um pouco o Fernando colecionador do Fernando produtor, com o Fernando produtor, porque se não fosse desde aquele início ali, eu não teria pensado em um dia produzir plantas, né? Mas na época o Orquídeas Terra mesmo começou porque na década de 90 a gente não tinha uma quantidade e a qualidade de cruzamentos que a gente tem hoje. E eu já tinha um plantel de plantas nativas razoavelmente bom na época. E em 2002 eu resolvi iniciar minhas primeiras cápsulas, até para brincar mesmo, né? E aí eu fiz essas primeiras cápsulas, mandei algumas para o interior de São Paulo, que eram pouquíssimos laboratórios que faziam isso, e essas cápsulas nem germinaram. Eu não sei se a gente colhia com data que realmente cada espécie tem um tempo de maturação da cápsula, e as valquirianas têm um tempo mais extenso. Então eu acredito que pelo tempo de colheita da cápsula as plantas não germinaram. Mas aí sobraram algumas cápsulas dessa leva de 2002 e eu não tinha para quem mandar. Aí um dia, conversando com meu pai, ele falou: o laboratório da Epamig, que é a empresa de pesquisas agropecuárias aqui de Minas Gerais, ele tá meio parado e tudo, eu vou conversar lá e de repente o pessoal faz essa semeadura para você. E aí deu certo, nós começamos a mandar para lá em 2003 e a partir daí em 2001 eu já tinha um blog que falava de orquídeas, né? Eu criei um blog naquele antigo Fotolog, e a gente falava. E aí em 2003 eu tive a ideia de criar o site. O site a princípio era só para mostrar as matrizes mesmo. Em 2001, né, surgiu o nome também, porque quando eu criei o Fotolog eu já coloquei blog Orquídeas Terra. Então a gente colocava muita matéria, muita coisa legal lá, e acabou virando o site Orquídeas Terra. Então o nome ali, Terra, é em alusão ao sobrenome da família materna, e até bem sugestivo assim, com relação às plantas, né? E acabou ficando Orquídeas Terra mesmo. E a partir dali, quando a gente criou o site, começou muito pedido de divisão de matrizes,
tenho uma coleção de labiatas muito boa, de valquiriana, então o pessoal começou a solicitar divisões de matriz, e cruza essa com aquela, cruza, e a partir dali eu comecei a fazer alguns cruzamentos, sempre pensando no que eu queria ver e não no que o mercado pedia, né? E até hoje é assim. E a partir daí foi assim. Então a criação da marca, ela meio que mistura com o Fernando Orquidófilo, né, de 27 anos atrás. Mas a marca mesmo, eu considero a criação da marca em 2003, com a criação do site, que foi a partir daí que nós desenvolvemos mais os cruzamentos, intensificamos e começamos a vender produtos feitos, né, entre as nossas plantas aqui. E esse processo foi edificando naturalmente. E até hoje é o que vocês veem aí do Orquídeas Terra. Luciano, tá respondido aí, viu? A Fernanda Santin Alguim Seneviva, de São José do Rio Preto. Ela perguntou: qual a missão do Orquídeas Terra? Eu acho assim que, antes de tudo, a gente busca a excelência em todos os nossos processos. Eu sei que em alguns momentos a gente erra, mas sempre buscando a excelência. Desde a polinização das plantas até a preocupação com o envio, a embalagem, se a planta chegou bem, o pós-venda, o cultivo do pessoal, dos amigos e dos clientes. Eu preocupo bastante com isso. Eu sempre pergunto se está cultivando bem, como que está, se as plantas estão desenvolvendo bem. Então eu acho que esse processo, essa busca pela excelência é a nossa marca mesmo, é a nossa missão, eu diria a nossa marca registrada, né? E nós até criamos aí, há alguns anos aí, 2 lemas bem legais. Apesar de eu ter uma pequena produção ainda e uma coleção bem legal de labiatas, a nossa produção mesmo é de valquiriana e nobilho. Então nós até bolamos um sloganzinho que é o de reescrever a história da Catleya nobilio e da Catleya valquiriana, exatamente pela busca das matrizes nativas e de tentar levar algo com uma credibilidade. E pessoal, tá, por algum motivo aí tá dando uma queda de conexão aí, mas tá no sinal máximo aqui. Se der uma travada aí, vocês me avisem, por favor. E então esse lema de reescrever a história da Catleya nobilio e da Catleya valquiriana, que eu acho bem legal, bem forte assim, né? Essa seria inclusive uma missão que a Fernanda perguntou. E a outra é um sloganzinho que a gente usa até nos calendários, nos cartões, que é de produzindo qualidade, comprovando resultados e conquistando confiança, que resume bem esse processo aí, todos esses nossos processos, né? Eu acho bem legal esses 2 slogans nossos aí, e que definem bastante o que é a missão do Orquídeas Terra. Tá bom? Obrigado pela pergunta aí, viu, Fernando? 2 pessoas, até algumas pessoas, desculpe aí, porque eu recebi, por exemplo, a primeira pergunta de quando você sentiu amor pelas orquídeas. Essa pergunta foi enviada por várias pessoas. Eu acabei pegando o Daniel aqui, mas obrigado a todo mundo por ter mandado. E a do Luciano também, de quando foi criado Orquídeas Terra, também várias perguntas aí, várias pessoas mandaram essa mesma pergunta. E como eu já tinha selecionado aqui a princípio esses nomes, mas várias pessoas mandaram e está respondido aí. Obrigado a todo mundo por ter mandado as perguntas. Aqui também o Guilherme,
enviada pelo Thiago Araújo, lá de São Paulo, a mesma pergunta. É uma pergunta bem legal e bem interessante essa pergunta. Você já teve e realizou cruzamentos com matrizes hoje rechaçadas por hibridação. Como se deu esse processo de transição e segregação dessas matrizes até o enfoque atual? Vamos responder isso por partes, né? Eu iniciei o cultivo, igual eu falei ali atrás, com matrizes nativas. Até porque é o que tinha na época, na década de 90, início da década de 90, não tinha essa quantidade de cruzamentos que a gente tem hoje. Dois grandes mestres que são meus padrinhos, meus amigos, aonde um já até faleceu, que é o Mário Arruda, e outro aí, obrigado Daniel, um abraço aí. E outro é o seu Oswaldo, que ainda é vivo, mas é um grande amigo, e foram meus mestres, e eles eram apaixonados por plantas nativas. Então assim, eu construí, solidifiquei toda a minha coleção em cima disso, né? Então assim, tudo foi girando em torno disso. A gente visitava habitat praticamente todo final de semana. Praticamente todo final de semana a gente saía para um lugarzinho aqui ou ali para caçar e olhar, sempre com muito respeito à natureza. Nunca retiramos plantas que não deveriam ser retiradas, né? E nessa época poucas plantas eram suspeitas de hibridação. Existiam já, principalmente as albas, né? E elas já mostravam que aquilo não era, até porque a gente conhecia bastante o que tinha na natureza. Então tinha muita coisa dessas albas que a gente já via que não eram. Mas pouquíssimas eram as matrizes que realmente eram confirmadas de hibridação e tudo. E nessa época não tinha essa propagação, então essa hibridação não crescia, porque não tinha laboratórios, não tinha essa coisa particular de hoje qualquer um manda semear e tal. Então essa hibridação ela ficava mais contida, né? E chegou um ponto, a internet também atrapalhava demais. A internet nessa época, começo da década de 90, foi exatamente quando começou, era muito deficiente, muito ruim. E tinha um outro problema grave, que era a omissão dos colecionadores mais experientes. O pessoal, eu não sei se visando proteger o que eles faziam de cruzamentos e tudo, essas genealogias, essas coisas não eram repassadas. Então tinha muita omissão por parte desse pessoal em não revelar o que era feito. Então tudo isso foi atrapalhando demais esse processo, né? E aí eu lembro que no começo da década de 90, até então, minha coleção era especificamente de nativas e uma coisinha ou outra de cruzamentos. Tanto que meus primeiros números na minha lista são praticamente todos de nativos. Na década de 90 começaram a chegar algumas semialbas japonesas. E aí eu comprei e ganhei também uma muda do seu Oswaldo, uma famosa japonesa aí, que todo mundo conhece. Na época a gente já notava um curioso vegetativo bem diferente do que a gente via na natureza. E a gente ficava pensando, mas como a floração, o perfume era semelhante, ela acabou sendo absorvida nas coleções e cruzadas, né? Em 2003 eu lembro que eu fiz meu primeiro cruzamento com essa planta, com essa japonesa. Muita gente me vê como purista, tudo, mas eu já fiz cruzamento com essas plantas. Inclusive meu código 25, que ele foi feito em 2003 e semeado em 2004. Foi uma autofecundação dessa planta japonesa. Deram excelentes resultados e inclusive deu uma pausinha aqui, desculpa. Inclusive um bem famoso que chama Real Blush. É uma planta muito bonita.
E a partir daí continuamos cruzando. Na verdade eu fiz 2 cruzamentos com essa planta. E aí em 2009 eu fiz um cruzamento dela, vendo já resultados de outras pessoas. Eu fiz um cruzamento dela com a suavíssima Denise Cavazzini, que é nativa. E também com excelentes resultados. E voltando um pouquinho, em 2003, que foi o nosso cruzamento, eu lembrei do 25, eu lembrei do 26. O 26 foi um cruzamento de uma tipo famosa. Só para vocês terem noção do tanto que a informação correta ela é importante para quem está fazendo cruzamentos ou colecionando. Dependendo do que você saiba dessa planta, às vezes a pessoa não vai colecionar. E em 2003 eu cruzei uma nativa, que 2004 na verdade, uma nativa que a gente tinha acabado um amigo meu tinha acabado de achar, que era a capelinha. Eu cruzei com uma tipo que na época todo mundo falava ser nativa e não era. Depois de muito tempo, inclusive até a pessoa que fez o cruzamento revelou que a planta era filha de uma dessas albas com uma tipo. Então essa falta de informação e essa omissão de informação acaba atrapalhando muito isso. Porque às vezes você faz um cruzamento ou mantém uma planta na coleção que você não faria e não queria ela na coleção. Então em 2003 pessoal, tá travando aí? Aqui tá dando umas travadinhas aqui. Então assim, em 2003 eu fiz esse código T26, 2003 ou 2004, eu não lembro certinho. Foi mais ou menos perto do 25, que foi 2003, eu acredito também que tenha sido 2003 ou no máximo 2004, né? E realmente isso foi feito, né? E não vejo nem como uma mancha ali, até porque na época todo mundo cultivava e fazia isso, né? E essa omissão de dados, essa falta de explicação na época acabava não deixando que os orquidófilos segregassem o que eles queriam ali, né? Que separassem o que eles queriam, né? Então, em 2010 eu lembro que começaram os rumores, inclusive publicado no boletim da CWJ, do início de exames de DNA na linhagem de albas. Aí aquilo me chamou muita atenção, porque eu já vinha notado, tanto que eu nunca tinha feito cruzamento com essas albas, e eu já vinha notando que não eram valquirianas, e aí me chamou a atenção e eu comecei a estudar aquilo. E aí entre 2010 e 2011 teve esse estudo no Japão, e inclusive com a publicação de artigos em revistas, e que realmente confirmaram essas linhagens como híbridas, né? A partir daí me despertou. Eu falei, eu tenho que buscar saber o que é, porque eu não quero aquilo. Mesmo que eu tivesse, eu não quero aquilo. E aí eu comecei a buscar, e a partir dali eu fui selecionando. Então nessas linhagens começaram a aparecer manchas também nessas semialbas. E aí, mesmo não tendo sido confirmado naquele momento, eu comecei a perder o interesse por essas plantas, porque eu não queria aquilo. Apesar de já ter cruzado, de já ter as plantas na coleção, eu comecei a abandonar as plantas. Meu irmão, por exemplo, sempre gostou dessas plantas, e eu acabei deixando as plantas com ele, e ele foi cultivando e eu abandonei aquelas plantas. Acho que aí começou esse processo de segregação e de abandono dessas plantas, porque realmente não me interessam essas plantas, né? É igual quando a gente aprende a dirigir, né? Na dúvida eu não ultrapassei. Eu vejo que, contrariando o mercado, você vê que o mercado muitas vezes, se a planta, se você tem dúvida da planta, o pessoal vai lá e cruza. Eu não. Na dúvida eu acho que você tem que abandonar, né? Você tem que fazer o que você tem certeza. E aí foi o que a gente começou a fazer
com relação mesmo até ao cultivo dessas plantas. Nem é só questão de cruzamentos. Hoje, por exemplo, eu não tenho nada, posso ter alguma coisa que eu não saiba, mas eu não tenho nada que eu saiba que tenha algum tipo de contaminação, né? E voltando, de acordo com essa predileção pelas nativas e nossos cruzamentos já mostrando os primeiros resultados e que realmente o cruzamento de plantas nativas dava certo e mostrava bons resultados, eu continuei seguindo essa linha, né? E hoje, principalmente aí de uns 5, 6 anos para cá, eu tento, não em alguns momentos sim, mas eu tento em grande parte dos cruzamentos não ultrapassar uma segunda geração de nativas. Porque mesmo as plantas puras eu vejo que até pela consanguinidade elas começam a mostrar características não desejáveis e que realmente não agregam nas coleções nem nada, né? Então eu tenho diminuído bastante esses cruzamentos acima de segunda geração. Eu sempre pensei que eu quero para minha coleção plantas realmente melhoradas e não hibridadas, né? Eu quero ter orgulho das minhas plantas, eu quero ter paixão pelas plantas e não ter que ficar, isso é ou não é, que coisa chata e tal. Isso não me satisfaz, não me deixa feliz cultivar essas plantas, então eu abandonei. Essa é uma opção minha, né? E foi assim que aconteceu. E só para finalizar essa pergunta do Guilherme e do Thiago aí, o Guilherme até usou a palavra segregação, que é interessante. Eu acho que essa segregação ela ocorreu de forma natural e principalmente responsável, pensando acima de tudo na espécie, nas espécies, né? Porque realmente era uma coisa que não me atraía. Então foi por aí que eu fui guiando essa parte até chegar no ponto que já tem alguns anos que eu estou aí, que é trabalhando essas plantas nativas e no máximo aí a segunda geração delas. Beleza, Guilherme? Respondido aí? Tem uma pergunta, mais uma pergunta aqui do Francisco Pendiuk, de Campo Mourão, no Paraná. É uma pergunta muito legal, gostei muito dessa pergunta. Qual o conselho que o Fernando daria para o Fernando de hoje, daria para o Fernando que começou? Francisco, eu não mudaria muita coisa não, tá? Eu acho que eu tive excelentes mestres, mudaria muito pouca coisa. Eu acredito que falaria menos, exatamente o que eu faço hoje, falaria menos e trabalharia mais. E eu acho que só isso. Eu infelizmente na época, igual a gente está conversando, não tinha muita fontes de pesquisa, tinha muita omissão, o pessoal não tinha tanto conhecimento igual tem hoje. Então os erros que porventura, igual esses cruzamentos, essas coisas, me ajudaram a crescer e entender o que eu realmente queria. Então eu nem usaria isso como conselho. É uma coisa que apesar de eu considerar um erro no passado, né, mas assim, o conselho eu acho que eu falaria menos, teria mais paciência e agiria mais, né? Eu acho que é por aí. Eu vou começar a ler umas perguntas que estão chegando aqui. Deixa eu pegar o telefone, tirar aqui só para eu poder ler. Tem uma pergunta aqui do Alessandro Rus Freire.
Desde quando você teve esse feeling de utilizar apenas matrizes nativas puras dos seus cruzamentos? Alessandro, foi exatamente o que a gente estava conversando aqui. Quando deu aquele boom, que foi o primeiro teste de DNA, que inclusive foi publicado na revista da CWJ e em algumas outras publicações, acho que a partir dali eu vi que tinha alguma coisa errada no mercado que visava o melhoramento doloso da espécie. E aí, com a informação já um pouco mais disponível, eu comecei a correr atrás disso. E aí que eu fui abandonando realmente o que não valia a pena. Acredito aí que entre 2010 e 2011. Eu lembro até que eu recebi esse informativo da CWJ em uma exposição em Belo Horizonte, que estava um bafafá danado, porque ela trazia as fotos daquelas albas, semi-albas, todas lá expostas, e algumas lá explicando o tipo de contaminação e tudo. Então, a partir dali, realmente ficou isso aí. O Adivar aqui perguntou: você sempre se dedicou exclusivamente à orquidofilia ou trabalhou em outra área? Excelente pergunta, Adivar. Eu me formei em Direito em 98, entrei na faculdade em 94 e me formei em 98. Eu trabalhei em cartório até 2008. E depois eu me dediquei exclusivamente à orquidofilia. Hoje eu dedico exclusivamente à orquidofilia. E não exerço mais nada relacionado ao direito. O Silvio está perguntando aqui: o começo hoje é mais fácil do que no passado, mas os cuidados são os mesmos? Silvio, realmente não, tá? O começo é sempre igual, né? O pessoal vai por interesse, apesar que hoje a gente tem uma linha aí do pessoal que vai buscando, eles já vão querendo abrir um orquidário sem nenhum conhecimento. O pessoal não sabe nada sobre a espécie, sobre cultivo, e já quer ser produtor. Vão apanhar muito, porque mesmo buscando conhecimento, se apanha muito. Nós contamos com tempo, com doenças, pragas, né? E isso evoluiu muito, tá? A gente, na época que eu comecei, só existia o xaxim como substrato, que hoje inclusive é proibido. Você vê, eu lembro que na época o pessoal ficava louco de pensar quando o pessoal falava que o xaxim ia acabar, porque realmente é uma planta, né? E ele chegou a até entrar em lista de extinção. E o pessoal ficava doido. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos cultivar? A gente que já cultivava a valquiriana já tinha cascas de peroba, né? E dava certo, mas grande parte do pessoal ficava doido. Então assim, isso mudou muito, tá? Hoje você tem defensivos, uma linha de defensivos que servem em orquídea, não existe especificamente para orquídea, mas que são adaptados. Adubos também, às vezes até próprios, feitos exclusivamente para orquídeas, para as necessidades das orquídeas. Isso tudo ajudou a melhorar muito o que a gente não tinha no passado. Vasos, os vasos eram pesados, vasos de cerâmica muito pesados. Hoje você compra vasos bem leves, você tem uma linha de vasos de plástico que antigamente não eram voltados para orquídea, hoje você tem vasos até com nome de orquídea. Então assim, isso mudou muito, tá? Mas o início mesmo do verdadeiro orquidófilo por paixão mesmo, né? Por aí, tá? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta da Elânia aqui, mas Elânia, eu vou responder aqui porque na verdade isso aqui nem causa
um desconforto, porque a planta não não um desconforto da minha parte. Eu não tenho problema nenhum em falar, mas eu evito ficar, né? Mas você perguntou aqui se a Gloriosa é um híbrido. Não, a Gloriosa é uma planta nativa, tá? Então ela não tem suspeita nenhuma de hibridação. Deixa eu ver mais perguntas aqui. O Adriano aqui, Adriano Torres, um amigo aqui de Uberaba que mudou lá para o Mato Grosso, ó. Como você vê o futuro da Cattleya valkyriana, considerando a continuidade da sua produção? Adriano, uma pergunta excelente, tá? É uma pergunta que realmente, assim, eu nem paro para pensar diariamente, né, sobre o futuro dela. Porque, antes de mais nada, é o que eu sempre falei, eu produzo as plantas não pensando no mercado, eu produzo pensando no que eu queria ver e ter na minha coleção. Então, antes de mais nada, essas plantas que eu vendo, o pessoal compra com base no que eu queria ter na minha coleção, no que eu quero ter e ver na minha coleção. Então eu não fico muito pensando como que vai ser o futuro e tal. Mas agora uma coisa eu te falo, eu vejo muita gente comentando, as plantas estão sendo vulgarizadas. Concordo que as plantas estão sendo vulgarizadas e isso vai atrapalhar um pouco o futuro geral não só da valquiriana, mas de labiatas, nobiler e tudo. Até porque os cruzamentos não são feitos com critério. Pessoal, igual eu já falei em uma outra live, pessoal, deu mais uma bloqueadinha aí. Bom dia, Fátima. O pessoal, eles fazem, o pessoal faz, né, os cruzamentos pensando no mercado. Igual falei em outra live, o pessoal liga aí e fala, eu quero 2 cerulhas para cruzar. Eu pergunto, você cultiva? Não. Mas o que você vai fazer? Não, eu vou vender frascos. Então, assim, esse é um grande problema, né, que afeta bastante o futuro aí. Porque o orquidófilo iniciante, ele não vai pela qualidade, ele vai pelo preço e pela beleza, principalmente pelo preço. Então ele não para pensar que no futuro aquilo vai ter, ele levando adiante, gostando do hobby, ou que parta até para produção, aquilo não vai ser interessante para ele. Então ele vai ter que voltar em um produtor responsável e que faça os cruzamentos seguindo ali um critério de seleção e de averiguação de pureza ou não. Mas eu acho que todos esses produtores que levarem a sério esse programa de produção, de seleção honesta das matrizes ao cruzar, isso não vai acabar nunca. Porque também, da mesma forma que o pessoal às vezes vai saindo, vai aparecendo, né? A orquidofilia é um ramo muito pequeno, mas acaba que sempre está entrando gente. Então eu acho que não vai ter muita mudança, né? Pelo menos assim, uma mudança drástica a curto prazo, tá? Mas um conselho que eu daria seria esse, né? O pessoal começar a ter mais critério, tanto na seleção como na produção, para poder não vulgarizar. Eu acho um desperdício, parece jogar contra o próprio time, fazer gol contra o cara que faz isso para vulgarizar. Eu vejo o pessoal aí torrando plantas aí, que a planta tem um custo, gente. A planta dá um trabalho para você fazer. Você gasta dinheiro com as matrizes, você gasta dinheiro com adubo, com água, com a construção da estufa, com tudo. Então ela tem um custo e
quanto mais rara a matriz, você tem que agregar valor àquilo tudo. E eu vejo o pessoal realmente vulgarizando essas plantas. Então é um conselho que eu dou. Isso é dar um tiro no pé, é querer acabar com o próprio negócio, né? É isso aí. Tem uma pergunta do Almir aqui, ó. Que conselho que eu daria para os iniciantes quanto à onda youtuber na orquidofilia? Eu não sou youtuber, tá, Almir? Eu faço as lives aqui, inclusive eu já assisti algumas outras lives de outras pessoas e eu vejo que algumas coisas têm um cunho muito comercial. Eu, por exemplo, em momento algum que eu faço uma live dessa, eu evito inclusive de mostrar plantas. Vocês estão vendo essas plantas aqui atrás porque eu estou aqui na estufa. Mas eu fiz 2 lives numa época que tinha muita floração, exclusivamente para mostrar resultados e vender resultados. Mas ali eu não falei nada mais. Então eu vejo que essa onda ela tem um cunho comercial muito forte. E infelizmente o pessoal iniciante ele acaba pelo carisma e em busca de informações precisas ali para o cultivo de plantas, acaba acessando isso e absorvendo isso. Mas eu acho que naturalmente esse pessoal, à medida que vai tendo um pouco mais de conhecimento, eles vão conseguindo separar o que realmente é informação de valor do que realmente não é de valor, que tem um cunho aí comercial, né? Se você falar suas lives não tem cunho comercial, tem, lógico, porque eu sou o Fernando, Orquídeas Terra, que produzo plantas e vendo plantas. Mas eu não abordo a venda e o comércio em lives que eu vou falar de temas relevantes como esse de hoje, vários outros que eu já falei, né? Eu acho que a gente tem que aprender a separar isso e principalmente levar material de qualidade. Igual eu falei no comecinho lá, eu cultivo orquídeas desde 93, então são 27 anos. E eu tive excelentes professores que na época, e são lembrados até hoje, o Mara Arruda, seu Oswaldo, acho que um cara muito importante para a orquidofilia aqui em Uberaba, que ele ensinou bastante gente, nós aprendemos muito juntos, nós começamos mais ou menos juntos, é o Eduardo, orquidário Uberaba. Eu acho que sem ele a orquidofilia aqui em Uberaba não tinha evoluído, né? E eu acho que a gente tem que respeitar muito esse pessoal, a memória desse pessoal. O Eduardo está vivo, né? E ele e o seu Oswaldo, que eu citei. Mas eu acho que é o que você falou aí, não tem... eu acho que você tem que separar o apelo comercial do que realmente naquele momento tem que ser uma informação para o orquidófilo e não uma venda para o orquidófilo, né? Pessoal, mais alguma pergunta aí? Tem mais algumas perguntas aqui embaixo, deixa eu abrir aqui. O Odivar perguntou aqui de novo, qual o peso ou lugar da pesquisa da informação e do conhecimento no início da vida orquidófila? Odivar, é o que eu falei, né? A informação sempre é o que a gente tem de mais precioso aí. Na minha época não tinha. Pouquíssimos livros a gente conseguia, grande maioria era em inglês. Eu acho que hoje o pessoal tem a faca e o queijo na mão, inclusive para poder separar o que o Almir falou ali. Mas eu noto, eu escrevi um livro, estou fazendo outro, e eu noto que o pessoal não preocupa muito com isso. Eu faço, quando eu fiz o livro, se eu fosse pensar em comércio, em arrecadação financeira com o livro, eu nunca faria outro. E o livro é o que traz conhecimento, né? Eu tenho uma biblioteca enorme,
a Delfina, que é vendedora de livro, eu compro o livro dela direto, ela sabe disso. Tenho, sei lá, uns 300, 400 livros, revistas. Inclusive estou fazendo uma publicação no Instagram e no Facebook, fornecendo material para o pessoal correr atrás. Muitos desses livros já saíram de linha, né? Então assim, mas eu estou fornecendo os nomes, né? Descrevendo os livros para o pessoal correr atrás. E eu acho que... Ó, Ulisses, obrigado, viu? O Ulisses acabou de comprar um livro ali. E eu acho que é por aí, tá? O conhecimento, ele sempre foi muito importante para mim, mas eu tive que aprender com os mestres mesmo, porque é o que eu tinha. Maria Arruda tinha uma coleção de livros, uma biblioteca. O pessoal fala que inclusive é a maior do Brasil. Eu sei que ela foi vendida, não sei para quem. Eu não sei se ela foi fragmentada para venda. Quando eu comprei a coleção de valquirianas dele, eu comprei alguns que não achava mais, ele me vendeu separadamente. Alguns ele tinha até 2. Eu lembro que eu não consegui comprar dele, porque ele tinha um que era o livro de bifoliadas do Fólio. Depois eu consegui com a Delfina, de algum colecionador aí, eu não lembro. Tem até o nome lá no meu livro. É um livro antigo, da década de 70. Um livro muito bom, que eu vou até divulgar ele daqui uns dias. Então assim, o conhecimento é tudo, tá? Eu já fui editor da revista O Mundo das Orquídeas, aí uns 15, 20 anos atrás, na época que o seu Valdir adoeceu. Ele pediu para o seu Maria Arruda fazer edição, ele não quis e me passou a edição. Conheci seu Valdir, fiz a edição da revista. Quando acabou a revista tinha um cunho muito comercial, né? Ela queria e pedia mais fotos, porque vendia mais, pouca matéria. E aquilo não batia muito comigo. Aí eu criei o jornal, eu e 2 amigos criamos o Jornal do Orquidófilo, a princípio para a entidade de Uberaba. E aí depois, por problemas de divisão de entidade, acabou que a gente retirou o jornal da entidade. E eu sempre tive essa ligação com o conhecimento, em buscar conhecimento. Então eu acho que é muito importante. Sem isso ninguém vai crescer como orquidófilo, tá? Ficar sozinho em casa cuidando de plantas e achando que tá o máximo, você não vai. Lógico que você vai ter um certo conhecimento, mas você não vai expandir. Então eu aconselharia buscar o máximo de conhecimento possível, tá? Deixa eu responder outras aqui. Do Pedro Zucchi, lá de Brasília. O respeito pela espécie passou a ser o lema do Orquidário Terra. Você acha que correu muito risco com essa opção? Pedro, não, risco não. Mas assim, eu sei que o meu posicionamento desagrada muita gente, né? Porque esses híbridos, eles são bonitos e de venda muito fácil, porque eles chamam a atenção. E o pessoal só vai entender isso quando no futuro eles entenderem que aquilo realmente não é o que eles pensam que é. Então eu acho que é um assunto complicado, mas realmente eu acho que eu mais incomodei, entendeu? Com alguns temas, porque realmente eu tenho que falar sobre isso, porque eu não acho justo deixar o mercado vender aquilo. Aí o pessoal, alguns até comentam, ele fala isso porque ele não tem. Tive todas essas plantas, tudo aquilo que o pessoal vê e que alguns consideram híbrido, outros não, eu tive tudo aquilo. Hoje eu não tenho mais nada daquilo. Então realmente isso acaba incomodando um pouco. Mas não, riscos não. Até porque, como eu disse, eu produzo pensando no que eu queria ter na minha coleção e não no que eu quero vender. Eu acho que o pessoal que compra, que gosta do meu trabalho,
Eles compram exatamente por acreditarem no que eu estou fazendo, na linha de raciocínio que eu tenho com relação à pureza, a cruzamento entre uma planta e outra, querendo um resultado X ou Y, e não para fazer. Eu não faço cruzamentos pensando em atingir alguém, não, isso é natural. Isso, quando eu vou polinizar uma planta, eu estou pensando na polinização, na soma de características boas entre as duas matrizes, e não em criar uma desavença ou alguma coisa com quem produz e vende esses híbridos. Acaba tendo esse choque, mas não tem nada de direto nisso. Inclusive, eu tenho vários amigos que gostam, e meu irmão ele adora. Então, assim, não tem nada disso, né? Deixa eu pegar mais perguntas aqui, ó. Aqui o Renato Rodrigues, ó. Ele está perguntando quais são as expectativas para a orquidofilia para os próximos anos e o que precisa ser melhorado. Renato, eu até respondi isso aí mais ou menos assim agora mesmo aí. Mas ô pai, obrigado. Eu acho assim que a orquidofilia ela é o que eu falei anteriormente, ela vai seguir um rumo natural, só que eu acho que a gente pode ir moldando esse caminho, né? A gente pode ir abrindo caminhos, mas a gente tem que sempre pautar pela honestidade, eu parto do princípio seguinte: eu comecei a cultivar por paixão. Quando eu tirava as plantas lá que eu achava bonito, eu estava achando bonito, eu passei a gostar daquilo, levei para casa da minha mãe, amarrei em árvores, tirei da árvore, levei para orquidário, comecei a colecionar. Isso tudo é paixão. E aí você depois vai comprometer a integridade da espécie porque ele dá dinheiro? Não tem sentido. Aí larga isso, vai mexer com cachorro, com vaca, vender carro, fazer qualquer coisa, mas aí para que você vai atrapalhar realmente o andamento da espécie, um trabalho sério? E realmente, assim, uma coisa que me preocupa muito, Renato, até respondendo uma coisa que eu não falei sobre o futuro, é que vão sendo feitos retrocruzamentos entre híbridos com plantas puras. E no futuro, isso já engana todo mundo, com maior conhecimento sobre a espécie, sobre as espécies, né? E acaba passando despercebido. Já passava na década de 90, você imagina agora. Igual eu falei, uma tipo que era tida como nativa, e ela realmente não tem tantas características. Depois você passa a observar, mas a princípio você não notava nada. E aí, como que você vai no futuro separar o joio do trigo? Aí entra a história para o futuro, a seleção dos fornecedores, que eu acho importantíssimo. Então, assim, só existem esse pessoal que faz e que trabalha com esse processo de omissão e mascaração usar essa palavra, né? Para depois a desova dessas plantas no mercado. Só existe isso porque tem gente que compra. E a grande parte dessas pessoas que compram por falta de conhecimento. Porque se falasse assim, ó, isso não é valquiriana, a pessoa não compraria, né? Então eu acho muito assim prudente o pessoal buscar conhecimento. Eu acho que a chave de tudo é o conhecimento, que nunca é demais, né? Então, quanto mais conhecimento o pessoal buscar, mais a orquidofilia vai ter a oferecer no futuro, né? Deixa eu ver outras perguntas aqui. Até porque nosso tempo tá, apesar de não ter mais tempo,
mas senão fica uma live muito comprida aqui. O Anderson falou aqui, ó, chegamos no topo dos melhoramentos em tipo e cerulha, por exemplo. E as plantas nativas estão todas trabalhadas, sendo que praticamente não tem mais na natureza. Anderson, não é assim não. Ó, eu fiquei uns 10 anos sem visitar habitat. Muito esporadicamente ia em algum outro. E do ano passado para cá, eu comecei a visitar de novo, até por conta do livro que eu estou fazendo, que é exatamente sobre nativos. Já tem desde do outro livro, eu já tinha esse projeto, e então uma parte do outro livro está virando esse outro, que mais alguns anos vai estar aí. E como eu disse, sem objetivo nenhum de venda. O negócio é pessoal, é uma realização pessoal. Mas os habitats, tem muito habitat totalmente preservado, tá? Claro que principalmente os mais próximos da cidade, igual Uberaba, nós temos plantas dentro da cidade, valquiriana, que dividem com bairros que estão crescendo. Ali realmente vai acabar, mas não é nem só... As máquinas vão arrancar tudo, né? Árvore com planta, com tudo. Mas eu sei que na região de São Paulo muita coisa acabou. Eu até conversei com o André Cavazini, que é um grande amigo, onde ele achou aquela legião de vinicultores boas e outras coisas mais. Eu sei que lá praticamente foi acabado por coleta indiscriminada, mas não é assim não, tá? Tem muita valquiriana ainda na natureza. E eu não vejo que as cerulhas e tipo acabaram as opções. Tanto que as cerulhas, elas foram basicamente, elas cresceram em cima de duas linhagens, né? Exclusivamente de duas linhagens. Como eu resolvi voltar tudo, eu por exemplo, tenho... uns 8 cruzamentos entre... eu, voltando aqui, que deu uma travadinha, eu, por exemplo, tenho uns 8 cruzamentos aqui, entre nativas que ninguém nunca trabalhou, uma ou duas aqui, inclusive exclusivas. Então, quer dizer, eu não vejo saturado. Vão ter novas possibilidades de cores, de formato, não formato de pétalo, formato de labelo, coloração do labelo, contraste entre o labelo e pétalos. Isso aí vão ter várias novas opções. Basta você ver os cruzamentos entre nativas, o que estão gerando de plantas boas e que não tinham formatos idênticos em outros cruzamentos. Eu não acho acho que tem muito a fazer ainda, tem muita coisa para ser feita, desde que trabalhe com critério, né? Deixa eu ver aqui mais. Vamos ver aqui. Ó, o Pablo da Argentina. Ei, Pablo, tudo bem? Eu vi uma pergunta aqui do Luiz Matos. Ô Luiz, então, é uma pergunta legal, mas assim, realmente eu me dediquei e dediquei minha vida realmente a essas plantas, porque mesmo quando eu trabalhava com o direito, eu já produzia. Na minha família, hoje eu tenho um sobrinho que trabalha comigo e eu tento, esses adolescentes, você sabe, né? Eles não... Então assim, eu acho que é muito cedo ainda para falar em continuidade, mas espero que tenha. Meu sonho, eu não cheguei até aqui, ou até daqui 10 anos, 20 anos, para morrer na praia, né? Eu espero que esse trabalho tenha continuidade, porque eu acho que
Você me conhece muito bem, você sabe a paixão pelas orquídeas e tudo que eu passei até chegar aqui não pode acabar dessa forma, né? Do nada, assim, né? Então espero que seja um trabalho de continuidade, sim. Vou moldando aí o pessoal, tá? E espero que dê certo. Pessoal, é isso aí. Vamos terminar a live por aqui. Ó, chegou mais uma pergunta que eu vou responder e a gente aqui do André Luiz, ó. E tem outra aqui do Valdair. Pera aí. André, a maioria dos cruzamentos faz buscando forma. Você busca isso também? André, não exclusivamente forma. Igual eu falei sobre os cruzamentos de cerulha partindo de nativas. Nós não vamos ter plantas na forma do que tem hoje. Pode até ter uma planta realmente mais formadinha, mais redondinha e tudo, mas nós não vamos conseguir chegar no nível que o André chegou na Magnificat com 5 gerações para ficar uma planta naquele formato, com aquele tamanho, com aquela substância. Dificilmente nós vamos conseguir isso em uma primeira ou segunda geração. Mas eu vou conseguir plantas com cores diferentes, com formatos de pétalas diferentes, com substâncias diferentes, com cultivo diferente, vegetativo diferente. Então, assim, eu não busco exclusivamente forma, eu busco novos coloridos, né? É o principal, eu acho, que os novos coloridos, tá? Deixa eu responder mais essas duas aqui pra gente encerrar. O Valdair, lá de São Carlos, o que levou você a decidir fazer cruzamentos apenas até uma segunda geração? Valdair, eu vou te citar alguns. Eu vejo alguns cruzamentos. Na verdade, eu não vou nem citar alguns especificamente. Citar o geral. Eu vejo alguns cruzamentos aí, quinta, quarta geração, que acabam atingindo o ápice, não diria o ápice, mas quase o ápice da forma, igual o Anderson falou anteriormente, mas que acabam ficando igual, tudo igual. Dificilmente tem uma variação de floração, mas as plantas são muito semelhantes, elas não diferenciam, sabe? E as plantas ficam muito homogêneas, e eu não gosto muito disso. Então elas começam também a ter características, principalmente quando tem a consanguinidade que a gente falou, não desejáveis. Defeitos nos lóbulos laterais, pétalas menores, uma pétala esquerda sempre menor do que a direita, e algumas coisas assim. Então eu decidi que aquela consanguinidade, porque geralmente a gente acaba indo nesse rumo, né? Que não tem tantas linhagens ainda. Então eu decidi que eu pegaria apenas até a segunda geração, que formaria a terceira, e chegaria só até ali. Não 100%, porque em uma hora ou outra eu vou pegar uma planta de uma quarta geração, cruzar com uma nativa, uma coisa que não foi feita ainda, buscando outras possibilidades. Mas a grande maioria eu tento não passar disso. É fácil observar isso, você vai ver lá de uns 5 anos para cá, que é fácil observar que 90% dos meus cruzamentos não passam da segunda geração. Tá? E vou responder a última aqui, ó, do André Passos, né, lá de São Paulo. Você já pensou em criar uma associação de produtores de valquiriana? André, associação de produtores, na verdade, não. Nós estamos aí, eu já falei em outra live, acredito que dentro, em breve, aí nós vamos poder assumir e fazer um trabalho legal, uma associação de Catleya valquiriana. E a gente vai englobar a Catleya nobilis e tudo. Mas
É uma associação exclusivamente de produtores, não, porque eu acho até que não daria certo uma associação exclusivamente de produtores, porque tem alguns segmentos que chocam bastante, né? Então você pega o meu segmento, que não passa de segunda geração de nativas, e outros que já querem exclusivamente forma, independente de onde vier, e isso tem um choque, não um choque do Fernando com o Zé, mas um choque do orquidário tal com o Orquídeas Terra. E isso não sei se daria certo, essa associação de produtores, porque os interesses não são os mesmos, né? Então acho que não seria uma boa opção, pelo menos por enquanto. Enquanto não existirem normas e regulamentos, inclusive interesses mesmo, com a preocupação dessa produção, eu acho que não dá certo uma associação exclusivamente de produtores. Viu? Pessoal, é isso aí. Vou ver só se tem mais alguma coisa aqui. O Wagner perguntou aqui uma última aqui, ó. Ô Gerson, obrigado, viu? O Wagner perguntou aqui, ó. Se os nobilior têm a mesma tendência de hibridação dolosa que aconteceu com as valquirianas. Eu não diria que tem o mesmo problema das valquirianas, até porque até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, tudo era nobilior. Então eu nem considero um trabalho doloso, entre aspas, o que fizeram com o nobilior, que aí depois viram que a Mali tem outras características, Reishi outras. Hoje nós já temos aí uma grande, a gente nem conhecia isso, aí o Maxwell achou já uma zona de transição ali, que fica nítido que tem uma zona de transição entre a Mali e Reishi, e outras pessoas também já acharam plantas assim. Então assim, eu nem diria que tem um trabalho doloso em cima, mas eu acho que é um trabalho muito importante, que deve e que merece toda a atenção para podermos separar realmente se essas plantas são diferentes ou não. Se são diferentes, nós precisamos separar aquilo. Se não são diferentes, mantém do jeito que está, mas precisa de um estudo, um trabalho em cima disso, né? Mas eu não considero que o trabalho lá atrás, que fizeram a Mali com Reishi, voltaram em Mali, voltaram em Reishi, tenha sido doloso. Não. Eu particularmente, assim como eu fiz com as valquirianas, eu abandonei os supernovas, entre aspas. Até porque eu gosto muito de Reishi, então eu não quero misturar, e na minha opinião não são a mesma planta. Mas isso é a minha opinião, né? Até porque não tem comprovação. Mas na minha opinião não são. Mas não vejo nada como doloso, não. Porque realmente não foi feito, porque realmente elas eram a mesma espécie. Beleza? Pessoal, agora vamos lá então. E obrigado a todo mundo aí que ficou até o final. Foi um tema muito legal aí. O pessoal sempre mandou muito, e essa semana nós respondemos aí muitas mensagens de pessoas falando sobre o nosso início, perguntando sobre a marca Orquídeas Terra, como que começou, como que eu comecei a cultivar e ter interesse. E aí realmente achei um tema bem legal. Apareceram algumas perguntas interessantes, igual a do Francisco, igual a do Guilherme, do Thiago, e acho que são importantes até para esclarecer, porque algumas pessoas falam: mas o Fernando já teve aquilo. Já tive, e deixei bem claro que hoje não tenho mais, e como foi essa transição e essa segregação. E acho que inclusive em respeito às espécies, foi assim que aconteceu. E espero que tenha respondido tudo aí da melhor maneira possível, tá? E obrigado a todo mundo aí. Já eu vou disponibilizar esse vídeo aí. E um abraço para todo mundo, bom domingo e até a próxima live aí.
Um abraço aí.